Antes dos 20 anos, Endrick já foi comparado a Pelé, Ronaldo e Neymar. Mas a história do futebol está cheia de jovens promessas que nunca alcançaram o que todos esperavam. Afinal, Endrick será o próximo craque mundial ou mais uma vítima da pressão? E o mais impressionante é que a resposta pode estar sendo escrita neste exato momento. No futebol brasileiro existe uma tradição que se repete há décadas. Quando surge um jovem muito talentoso, rapidamente aparece uma pergunta: será esse o próximo Pelé? Foi assim com Zico. Foi assim com Romário. Foi assim com Ronaldo. Foi assim com Neymar. E agora, chegou a vez de Endrick. Mas existe um problema. Ser apontado como o futuro do futebol brasileiro pode ser tão perigoso quanto enfrentar os melhores zagueiros do mundo. Porque a mesma torcida que transforma um garoto em herói é capaz de transformá-lo em decepção da noite para o dia. E Endrick descobriu isso muito cedo. Muito antes de vestir a camisa do Real Madrid. Muito antes de disputar grandes torneios. Muito antes de completar 20 anos. A verdade é que a pressão começou quando ele ainda era praticamente uma criança. Os vídeos dos seus gols começaram a circular pelas redes sociais. As manchetes surgiram. Os jornalistas começaram as comparações. E de repente, milhões de pessoas passaram a observar cada passo de sua carreira. Não era mais apenas um garoto jogando futebol. Era uma promessa nacional. E é justamente aqui que nasce a primeira polêmica. Será que o Brasil aprende com os erros do passado? Ou continua colocando um peso impossível sobre os ombros dos seus jovens talentos? Porque a história está cheia de exemplos. Jogadores considerados fenômenos. Craques apontados como futuros melhores do mundo. Atletas que pareciam destinados à glória, mas que nunca alcançaram o nível esperado. O futebol não perdoa expectativas exageradas. E talvez ninguém saiba disso melhor do que os torcedores brasileiros. Enquanto Endrick brilhava nas categorias de base, muitos já o tratavam como solução para todos os problemas da seleção. Mas como alguém tão jovem pode carregar tamanha responsabilidade? Essa pergunta divide opiniões até hoje. Para alguns, a pressão faz parte da vida de um grande jogador. Para outros, ela destrói carreiras antes mesmo de começarem. E o caso de Endrick parece reunir todos os ingredientes para uma história explosiva. Porque ele não chegou ao futebol profissional de forma comum. Chegou cercado por câmeras, expectativas, comparações e debates. Muitos debates. Quando começou a ganhar espaço no time principal, surgiram elogios impressionantes. Alguns analistas afirmavam que ele possuía características raras: explosão física, força, finalização, personalidade. Mas ao mesmo tempo surgiam os críticos. E eles faziam uma pergunta incômoda: será que não estamos exagerando? Será que estamos vendo um futuro melhor do mundo? Ou apenas mais um talento promissor? A discussão rapidamente tomou conta das redes sociais. E aí surgiu outro fator que alimentou ainda mais a polêmica: sua transferência para o Real Madrid. Poucos clubes carregam tanto peso quanto o gigante espanhol. Vestir aquela camisa significa entrar em um ambiente onde apenas os melhores sobrevivem. E foi nesse momento que as comparações aumentaram. Alguns diziam que ele estava pronto. Outros afirmavam que a mudança era precoce. Os críticos lembravam que muitos brasileiros chegaram à Europa cercados de expectativas e não conseguiram se firmar. Os defensores respondiam que os verdadeiros craques não têm medo dos desafios. E assim começou uma das maiores discussões sobre um jovem jogador brasileiro nos últimos anos. Mas existe uma questão ainda mais polêmica. Será que Endrick está sendo avaliado pelo que realmente faz em campo? Ou pelo que as pessoas imaginam que ele será no futuro? Porque muitas vezes a expectativa se torna tão grande que qualquer atuação abaixo do extraordinário passa a ser vista como fracasso. Imagine marcar gols, ganhar partidas, ser decisivo, e ainda assim ouvir críticas porque não correspondeu a uma imagem criada pelos outros. É exatamente esse o tipo de situação que acompanha jovens estrelas. E talvez seja por isso que tantas promessas desaparecem. O talento sozinho nunca foi suficiente. A pressão psicológica é gigantesca. E isso nos leva a outro debate. O futebol moderno está criando jogadores ou celebridades? Porque antes mesmo de consolidar sua carreira,
Endrick já era assunto em programas esportivos, redes sociais e canais de opinião. Cada entrevista gerava comentários. Cada declaração virava manchete. Cada decisão era analisada. E quando isso acontece, o futebol deixa de ser apenas futebol. Passa a ser espetáculo. Passa a ser entretenimento. Passa a ser julgamento constante. Mas talvez o maior desafio esteja justamente na seleção brasileira. Porque vestir a camisa amarela nunca foi uma tarefa simples. Ainda mais para quem é apontado como possível protagonista do futuro. A torcida brasileira não quer apenas bons jogadores. Ela quer ídolos. Ela quer campeões. Ela quer alguém capaz de trazer de volta o tão sonhado Hexa. E isso cria uma pressão gigantesca. Principalmente quando existe uma geração inteira de talentos disputando espaço. Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão e tantos outros. A concorrência é feroz. E isso gera outra pergunta polêmica. Endrick realmente será o principal nome dessa geração? Ou o futebol brasileiro está produzindo talentos ainda maiores? Essa discussão já começou. E provavelmente continuará por muitos anos. Porque o futebol adora criar heróis. Mas também adora questioná-los. E talvez seja justamente isso que torna a história de Endrick tão fascinante. Ninguém sabe qual será o final. Ninguém sabe se ele conquistará uma bola de ouro. Ninguém sabe se será campeão do mundo. Ninguém sabe se entrará para a história ao lado dos maiores craques brasileiros. Mas uma coisa é certa: o talento existe. O potencial existe. A oportunidade existe. O que ninguém sabe é se ele conseguirá sobreviver ao peso das expectativas. Porque o futebol brasileiro já viu isso acontecer antes. Jogadores brilhantes surgirem, receberem comparações gigantescas e desaparecerem sob a pressão. Ao mesmo tempo, também viu jovens desacreditados se transformarem em lendas. Foi assim com muitos dos maiores nomes da história. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja se Endrick será o próximo Pelé, nem o próximo Ronaldo, nem o próximo Neymar. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. Endrick conseguirá ser simplesmente Endrick? Porque é aí que mora o maior desafio. Criar sua própria história. Construir seu próprio legado. E provar que não precisa viver à sombra de ninguém. Nos próximos anos, o mundo inteiro estará observando. Cada gol. Cada erro, cada conquista, cada derrota. E enquanto milhões de torcedores discutem seu futuro, apenas o tempo poderá responder a pergunta que divide o futebol brasileiro. Estamos diante do próximo grande fenômeno mundial? Ou estamos assistindo ao nascimento de mais uma promessa esmagada pelo peso das expectativas? A resposta ainda não existe. Mas uma coisa é certa: a história de Endrick está apenas começando. E os capítulos mais importantes ainda estão por ser escritos. E você, de que lado está? Endrick será o próximo grande craque da história do Brasil ou a pressão criada ao seu redor é grande demais para qualquer jogador? Deixe sua opinião nos comentários.